Olá! No último dia 8, Câmara e Senado reuniram especialistas para debater formas de acelerar a vacinação dos brasileiros. As opiniões variavam, mas o pano de fundo das audiências foi: a situação do Brasil preocupa o mundo. O vírus deve ser contido globalmente. E a maioria das vacinas, hoje em produção, foi desenvolvida por laboratórios americanos, chineses e europeus. O Inspeção Nacional debate agora o ponto mais tratado nesses encontros, a licença compulsória das vacinas, popularmente conhecida como quebra de patentes. Comigo hoje, Débora Melec, coordenadora da Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde. O deputado Igor Timo, do Podemos, de Minas Gerais. Rodrigo Ouro Preto, diretor-procurador da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. E a deputada Alice Portugal, do PC da Bahia. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate, um tema absolutamente atual e necessário, me parece. E ao longo desse nosso programa, eu vou me valer de depoimentos de alguns especialistas que estiveram nos debates na Câmara e no Senado. A primeira vacina usada no Brasil e a mais utilizada é a Coronavac. Então eu começo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Vamos ouvi-lo. A quebra de patentes, nesse momento, seria um elemento que traria uma dificuldade adicional. E por vários motivos. Na minha opinião, não seria uma forma, primeiro, oportuna nesse momento, e segundo, que também poderia trazer dificuldades para as próprias patentes nacionais, né, que existem. Né? A deficiência, nesse momento, da disponibilidade de vacinas não decorre da proteção patentária. A deficiência decorre da nossa insuficiência do ponto de vista industrial. Quer dizer, o Brasil não tem uma indústria de biotecnologia desenvolvida, ele tem algumas iniciativas no setor público e no setor privado, mas ele não tem uma política industrial para a biotecnologia. Então, mesmo se ocorresse quebra de patentes, né, nesse momento não haveria como incorporar a produção de muitas dessas vacinas, principalmente as vacinas que são mais complexas. Quer dizer, não existe base tecnológica no Brasil para essa produção nesse momento, e a transferência de tecnologia seria um ponto fundamental. A quebra de patente, obviamente, já quebraria de início essa transferência de tecnologia. Né? Então, eu acho que o mundo moderno é um mundo cooperativo. Quer dizer, hoje as patentes, elas são múltiplas, elas são de múltiplos países, não existe mais uma patente só de um local, sempre existe participação, né, de universidades internacionais, de consórcios. Né? Quer dizer, o mundo é cooperativo, tanto no setor de desenvolvimento, como no setor da propriedade intelectual. Né? Então, eu acho que não seria, na minha opinião, né, por experiência própria, não seria uma alternativa. Então, na minha opinião, não resolveria a quebra de patentes, né? O caminho é outro, é a revisão da própria política industrial, com foco na indústria de biotecnologia. Então, deputado Igor Timo, eu gostaria de ouvi-lo em relação à opinião do diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas. Olá, Maristela. Gostaria de cumprimentar também o presente aqui, o Rodrigo, a Débora e a minha querida amiga, colega de parlamento, Alice Portugal, pela qual tenho uma grande estima. Essa é uma preocupação que nós já temos, né? A preocupação que o doutor Dimas manifestou agora há pouco, ela se reflete também na Câmara. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um pronunciamento com essa preocupação no dia 15 de abril, quando nós estávamos tendo uma sessão discutindo o tema sobre a questão da quebra das patentes. Nós sabemos que o aumento da escala de vacinação contra o Covid, ela não é uma preocupação só do Brasil, né? É uma preocupação mundial. E nós temos a convicção de que aumento nessa escala traria um resultado, haja visto que o vírus não respeita fronteiras, né? E o que a gente não pode fazer é ter uma ação sem antes mensurarmos o seu efeito colateral. A quebra de patente, ela pode sim trazer um efeito colateral, não só na relação do aumento na escala de vacinação, porque hoje nós dependemos, né, do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo que vem de outros países para que a vacina seja produzida no Brasil. Então, se nós quebrarmos essa patente
e não tivermos condição de aumentarmos a escala de vacinação pela falta de equipamentos, pela falta do suporte industrial na produção de vacina, isso iria comprometer de forma significativamente o nosso Plano Nacional de Imunização. Então, esse plano prevê que os contratos em vigor sejam cumpridos. E essa quebra de patente certamente iria comprometer os contratos em vigor. Então, essa é uma preocupação que ela precisa existir, precisa ser discutida de forma antecipada para que nós possamos, sim, garantir que qualquer ação não tenha um efeito colateral negativo. Nós sabemos que decisões precipitadas têm comprometido e nós, da agora para frente, precisamos ser extremamente assertivos nas nossas ações, garantindo, assim, o aumento da escala de vacinação no nosso país. Bom, como eu falei na abertura do programa, Câmara e Senado discutiram esse assunto. Então, para colocar mais um ponto, um olhar agora diferente em relação a essa mesma questão, eu vou pedir para colocar no ar o vídeo do Felipe Carvalho, que é o coordenador no Brasil da organização Médicos Sem Fronteira. Vamos ver o que o doutor Felipe Carvalho pensa sobre esse tema. A licença compulsória é uma medida subutilizada, ela deveria ser muito mais utilizada em várias crises de saúde. E por que ela é subutilizada? Ela é subutilizada porque existe uma série de argumentos falsos em torno da licença compulsória. Nós estamos vendo isso agora, né? Então, nosso apelo é que não comprem esses argumentos falsos, né? A gente vê argumentos do tipo, as empresas vão perder os investimentos. Isso não é verdade. Agora, com o Covid-19, está aí os dados para quem quiser ver. A maioria do investimento foi público. As vacinas foram desenvolvidas com dinheiro público. As empresas praticamente não botaram a mão no bolso. E estão agora enchendo o bolso, né? Tem empresas anunciando 15 bilhões de dólares de lucro, 18 bilhões de dólares de lucro. E inclusive, algumas querem aumentar o preço das vacinas em breve, de 20 dólares a dose para 150 dólares a dose. Que países terão condições de pagar isso, senhores deputados, senhoras deputadas? Então, nós precisamos estar conscientes de que são argumentos falsos. Então, tem muita fake news em torno da licença compulsória, né? Outro argumento é de que vai acabar com a inovação. Qual é a base empírica para afirmar isso? Já tivemos licença compulsória para medicamentos de HIV/AIDS, para medicamentos de câncer, de hepatite. Acabou a inovação para câncer. As empresas continuam investindo em pesquisa para câncer, em pesquisa para AIDS, em pesquisa para hepatite. Deputada Alice Portugal. Acho que agora sim, acho que agora está tudo certo conosco. Agora sim. Eu queria então ouvi-la agora em relação às duas opiniões, a opinião do Dr. Dimas Covas e a opinião do Dr. Felipe Carvalho, têm opiniões diferentes sobre esse tema. Bom, primeiro, bom dia a todos, a todas. Já os cumprimentei, tive um problema de sinal. Mas, na verdade, Maristela, quando eu propus essa comissão geral, que foi imediatamente abraçada pelo Colégio de Líderes e pelo presidente Arthur Lira, com a parceria do deputado Aécio Neves, que é da Comissão de Relações Exteriores da Casa, nós vimos o gigantismo do debate. Sabemos que não é simples. Nós estamos no problema sanitário, o maior problema sanitário do século, né? Aliás, de 2 séculos. Mas as vozes pela quebra da patente ou pela licença compulsória, que é sinônimo, né? Quando fala quebra de patente, parece que é uma ação agressiva. Não, na verdade, é uma licença compulsória que a lei já prevê. Essas vozes aumentam no mundo inteiro diante do lento avanço da vacinação. Não só no Brasil. No Brasil há um agravante, porque o governo não fez o dever de casa, não contratou os laboratórios previamente, abriu mão de contratos, negou contatos, apostando nas leis do mercado, e não viu que o mundo inteiro é uma pandemia, né? É uma epidemia mundial. Então, isso levou a esse atraso brutal da vacinação no Brasil e, infelizmente, a adaptação do vírus em formas de variantes novas que poderão vir a ser resistentes às vacinas e nos impõem um rigor maior. Então, nós temos que correr com a vacinação. Nós temos parques privados, nós temos parques públicos. Aqui tem a Bahia Farma, tem o Lafep, o Farmanguinhos pode ter sua estrutura cada vez mais ampliada. Nós temos empresas como a União Química, que já revelou que tem condição de fazer 10 milhões de doses. E daí, inclusive, a Sputnik V, que não é liberada, não se entende que burocracia é que falta para esse momento terceiro da análise da vacina. Então, o que dizem especialistas, como inclusive nós ouvimos o representante do Médicos Sem Fronteiras, é que se a patente for liberada, a produção pode passar de 12 milhões a 60 milhões de doses por dia. Então, como na Organização Mundial do Comércio, a Índia, que é a maior produtora, a China, se mostrou simpática e a Índia a favor dessa liberação, né, da fórmula, da patente, o Brasil precisa se alinhar. É o primeiro movimento. É se alinhar na Organização Mundial do Comércio pela licença compulsória, ser cedida a países gigantes como o nosso, para que nós possamos avançar o ritmo da vacinação. Porque se isso não for feito,
o Brasil vai ficar cada vez mais excluído, como um pária internacional, como um foco de Covid, um covidário que já perdeu mais de 360 mil vidas e poderá perder mais. Por isso, essa licença compulsória, ela seria, inclusive, uma atitude de impedir que o Brasil se transforme cada vez mais nesse país absolutamente isolado do mundo, porque cada dia nós vimos o primeiro-ministro francês, a fala no parlamento francês. Foi vergonhoso para o Brasil. Agora, no parlamento europeu, um parlamentar espanhol. Está duro para o Brasil ser um pária sanitário mundial. Portanto, eu sei que o Butantan tem feito um serviço mais importante do ponto de vista, nesse momento, de iniciar a capilarização da vacinação no Brasil, mas nós não estaremos capturando a inovação, nem tendo uma atitude agressiva em relação aos pesquisadores internacionais. Ao contrário, é para agilizar a vacinação no Brasil e nos tirar do isolamento e da morte. Obrigada, deputado. Rodrigo Ouro Preto, da Associação da Associação Brasileira de Proteção Industrial. Eu queria ouvir em relação ao que foi falado aqui, os dois olhares, propriedade intelectual, perdão, em relação aos dois olhares que foram falados, e colocar aqui, também acrescentar um ponto. O Brasil, ele já usou, né, a legislação de 1996, que trata sobre essa questão na época do ministro Temporão, né, para fazer o licenciamento compulsório de um componente que é um dos componentes utilizados, né, no combate ao HIV, no chamado kit, né, vamos dizer assim, do HIV. Eu queria ouvi-lo, qual é a sua percepção em relação a isso? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite para participar desse programa. A BPI fica honrada com a oportunidade. Eu concordo, eu acho que a vacina, nós precisamos da vacina para ontem, né? Não é para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é para ontem. Mas eu concordo com a opinião de todos que defendem que alguma coisa tem que ser feita urgentemente. Mas o que tem que ser feito, ao meu ver, não é a licença compulsória. A licença compulsória não vai trazer a vacina a tempo, naquele tempo que precisamos, que é para este primeiro semestre ou para o segundo semestre desse ano. Isso já está previsto. Isso já está previsto e tem certas importações dos insumos que vão permitir que até o final do ano, se tudo der certo, e eu espero que dê, eu sou um daqueles que espera a vacinação, e tem uma comorbidade, preciso realmente, urgentemente, dessa vacina, como todo brasileiro, mas precisamos fazer algo que é justamente o investimento na capacidade industrial e em biotecnologia. Essa história toda me lembra uma vez que eu estava visitando meu irmão quando ele fazia um mestrado, um MBA na MIT, nos Estados Unidos, e eu fui visitar o campus. Foi a única vez que eu visitei aquele campus, e quando chegamos lá, ele me apontou um prédio ultramoderno, espetacular. Quem esteve lá não consegue deixar de observar e admirar. E esse prédio, ele justamente era um prédio que ele disse, olha, esse prédio foi construído por $600 milhões pela Microsoft. Eu, admirado, realmente, a Microsoft fez um grande investimento aqui. E de repente, ele, de uma forma provocativa, me perguntou, o que você acha que eles fazem aqui dentro? Eu disse, software, né? Software. E ele disse, não, biotecnologia. Então, isso me mostrou, me revelou como as universidades estão bem na frente, com participação de investimentos privados ou não, investimentos governamentais, para investir naquilo que vai trazer resultados. O sistema de propriedade industrial e o sistema de patentes em particular tem um argumento que eu gostaria de colocar, que é muito pouco utilizado, né? A proteção patentária, ela, no Brasil, a prioridade dela não é o estrangeiro, né? Muitas vezes nós vemos essa proteção como algo que vai dar privilégios temporários para empresas estrangeiras no nosso território para explorar uma coisa que exploram globalmente e que não precisariam ter essa proteção aqui no nosso país. Mas não é isso. O principal motivo que devemos não só ter leis que protegem o sistema, as patentes, como também uma forte política de defesa dessas leis, são as empresas nacionais.
Porque o estrangeiro ele já tem um sistema de patentes no seu país de origem. Ele tem sistemas de patentes que dão proteção e permitem o retorno no investimento para a exploração do produto do seu investimento, que permite também o reinvestimento em outros processos de pesquisa. Então, é o nacional que precisa. Nós ficamos 50 anos no Brasil, de 1945 a 1996, quando foi editada a nova lei da propriedade industrial, sem nenhuma proteção a produtos farmacêuticos e processos farmacêuticos. E qual foi o resultado disso? Uma indústria de cópias. Uma indústria puramente de cópias. Não havia nenhuma empresa brasileira, ou praticamente nenhuma, então também não posso descartar a exceção da exceção, que investisse em pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos, processos farmacêuticos no Brasil. E é isso que nós queremos para o nosso futuro. Como o Dimas Covas disse, nós temos um sistema global integrado, né? Há um espírito de colaboração global no sistema de saúde. E nós precisamos integrar e participar disso, investindo na indústria e investindo na pesquisa e desenvolvimento, na área de biotecnologia e, principalmente, em fortalecer o sistema de patentes. Sem o sistema de patentes fortes, o Brasil não sai do lugar. E, olha, já começou a sair. Já começou a sair com novas, e terminando aqui, com novas, com as empresas brasileiras, as farmacêuticas brasileiras, muitas delas são titulares de patentes. As universidades brasileiras são titulares de patentes. Nós temos o exemplo da USP e outros tantos que são titulares de patentes. Então, isso é o que nós devemos defender aqui, e não o licenciamento compulsório. As universidades públicas, e sua esmagadora maioria, acho que é sempre bom a gente reforçar isso. Bom, você que estava acompanhando, assistindo a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, acompanha agora o Expressão Nacional, que debate a quebra de patentes de vacinas. Nós vamos ouvir agora a opinião da conselheira do Conselho Nacional de Saúde, Débora Melec. Conselheira, seja muito bem-vinda ao Expressão Nacional. Qual é a sua opinião em relação a isso? A quebra de patentes, dando uma resumida para quem não começa a nos assistir agora, as opiniões são de que a eventual quebra de patentes, as opiniões divergentes que nós ouvimos, a eventual quebra de patentes ou licenciamento compulsório, ele não vai trazer de imediato, no curto prazo, o benefício que dele se espera, que é ampliar a produção em larga escala, resolver o problema de vacinas, não só do Brasil, mas também no mundo. E, além disso, pode gerar algum atrito comercial com as empresas com quem o Brasil já se relaciona nisso. Qual é a sua opinião? Olá, Maristela, quero cumprimentar aqui deputada Alice, deputado Igor, Rodrigo, é muito bom estar com vocês, agradecer o convite ao Conselho Nacional de Saúde, que desde a década de 90 debate a licença compulsória e tem recomendações a favor, porque nós partimos do princípio que ao trazermos o debate da licença compulsória, nós trazemos um medicamento para o patamar de um insumo garantidor do direito. E, nesse momento, trazer o medicamento para esse patamar é fundamental, e aí eu me permito me referir à Covid-19 como uma sindemia, para que nós possamos tomar a dimensão desta doença no nosso país e no mundo, que é muito além das questões biológicas, mas que precisamos debater também as questões econômicas e sociais. E quando nós estamos nesse debate, acho que as pessoas que nos assistem, é muito importante reforçar que estamos tratando de uma necessidade, num estado de calamidade pública, de uma licença compulsória temporária, para que possa dar conta que a gente possa, no Brasil e no mundo, imunizar pelo menos 80% das pessoas e barrar de fato essa doença, né? E que precisamos, é algo temporário e não apenas para as vacinas, mas também para outras tecnologias que sejam necessárias para atender às demandas das pessoas. E aí, Maristela, hoje, para as pessoas terem uma ideia, nós temos mais de 2.000 solicitações de patentes para medicamentos no país. Um volume extremamente alto. E nós não estamos realmente avançando no processo de imunização diante das poucas doses de vacinas e sabemos das dificuldades da produção
do parque, não apenas mundial, mas nacional. Isso não tem dúvida. É só que o nosso entendimento que para superarmos isto é fundamental perpassar pela suspensão das barreiras do mercado, ou seja, nós garantirmos a licença compulsória realmente para que possamos dar uma resposta concreta na defesa das vidas e evitarmos tantos retrocessos e tantas perdas de vidas. E aí eu discordo um pouco do Rodrigo, porque não vejo ainda no mundo um aspecto muito colaborativo. Eu acho que solidariedade, colaboração, ordenamento do processo, ele é fundamental para que nós possamos passar por esse período que ainda vai longe, né? Nos países pobres, a previsão da vacinação, no ritmo como está, é para 2023. Vamos esperar chegar 2023 e termos vidas perdidas e famílias totalmente desassistidas? Eu acho que não. Está no momento, a licença compulsória é um debate antigo, mas esse momento, no nosso entendimento do controle social, da sindemia da Covid-19, nos exige muito trazer esse tema e entendermos a vacina como um bem público, que, aliás, foi destacado pelo presidente da China na Assembleia que ocorreu em maio do ano 2020 e que me parece fundamental e central para que nós possamos dar continuidade a esse debate com muita responsabilidade e com apoio de toda a sociedade e, certamente, de todo o parlamento. Doutora Débora, antes de a gente passar para o próximo vídeo, eu queria que você explicasse rapidamente uma expressão que a senhora usou, para quem nos assiste, deixar claro qual é a diferença entre uma sindemia e uma pandemia. É que a pandemia é quando você tem a doença com casos em todo o mundo, né? É o termo mais utilizado, tanto é que nós usamos pandemia, isso não está restrito ao Brasil, aos Estados Unidos ou à Espanha, né? É o mundo inteiro. Mas o que é o patamar importante e para os diferentes debates quando se fala da Covid? É se tratar de sindemia. Por quê? Porque nós tratamos o processo de transmissibilidade, toda a questão biológica, que pode ser agravada pelos problemas sociais e econômicos. O que nós temos visto no nosso país, por exemplo, é que esse processo da pandemia, da sindemia da Covid, está trazendo mais desigualdades, ela desnudou um desmonte pelo qual nós passávamos no nosso país, e aí aqui perpassa pelo desfinanciamento da saúde, a EC 95, a necessidade de mais recursos financeiros para a saúde, e também todos os aspectos sociais. Se nós pegarmos os dados epidemiológicos, as pessoas que mais têm ido a óbito são homens e mulheres, pretos, pretas e da periferia. Então, por isso o patamar para que as políticas públicas que nós já temos no país sejam também, de fato, implementadas. Porque, só para terminar, Maristela, a gente está falando de licença compulsória para vacinas, para as outras tecnologias, mas nós sabemos, sim, a vacina é a tecnologia que vai barrar com a imunização de 80% da população vacinada. Mas não é só a vacina. As medidas sanitárias, as políticas públicas são fundamentais, aliadas à imunização de 80% da população. Ok, muito obrigada. Eu vou pedir para colocar no ar agora um vídeo do vice-presidente da Fiocruz, Dr. Mário Santos Moreira, que participou do debate no Senado. Vamos ver o que ele disse. A Fiocruz tem a sua posição clara quanto a isso. Ela não é a favor das patentes em produtos para a saúde. E vacina, para mim, é a expressão máxima disso. Esse setor farmacêutico não se protege apenas com vacinas. Há muito segredo industrial. E mesmo que o Brasil faça licenciamento compulsório, será muito difícil o Brasil conseguir produzir vacinas por licença compulsória, porque não terá acesso a informações que são fundamentais para nacionalizar a produção. Então, o licenciamento compulsório, ele não produz efeitos, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, nessa conjuntura que a gente está discutindo. Deputada Alice Portugal, a gente ouviu no começo do programa o Instituto Butantan, que produz o maior número de vacinas no Brasil hoje. Agora ouvimos
o segundo maior produtor de vacinas no Brasil, que é a Fiocruz. E diferente do que acontece com o Butantan, a Fiocruz é, sim, favorável à quebra de patentes. Mas o doutor Mário entende que o resultado esperado no curto prazo não vai acontecer. Queria ouvi-lo em relação a essa posição diferente que a Fiocruz tem. Bom, Maristela, primeiro, meu respeito gigantesco pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. Nós estamos tratando, em primeiro lugar, no âmbito do Congresso Nacional, de algo que, na minha compreensão, tem muito a ver com o que a doutora Débora, aqui trouxe, a minha colega farmacêutica, é que, efetivamente, nós estamos tratando de vidas e estamos tratando de direito ao acesso ao medicamento. A verdade é que os contratos comerciais da Fiocruz e do Instituto Butantan não serão suficientes para a garantia da vacinação no prazo previsto de pelo menos 60%. Eu não estou falando de 80% da população brasileira, que é o parâmetro ideal, mínimo, para que você possa considerar uma população imunizada e a possibilidade de transmissão menor do vírus ativo. Essa é uma questão concreta. Ora, os problemas comerciais, os problemas relacionados aos segredos, né, industriais, esses são problemas dos países produtores, porque, na verdade, qualquer quebra de patente, qualquer tipo de protocolo relacionado à licença compulsória envolve esses segredos industriais, temporariamente, como envolveu de forma vitoriosa, e o presidente Lula teve coragem, após o grande trabalho do ministro Temporão, do trabalho do ex-ministro Serra, chegamos há alguns anos a firmar aquele contrato sobre o Efavirenz. Hoje, nós temos milhares de pessoas que vivem dignamente com o vírus da AIDS. E o Brasil também, à época, o que se dizia, não temos parque industrial, estávamos numa febre de privatizações e desativações do velho sistema, não é, de distribuição de medicamentos pelos laboratórios oficiais. E aquilo foi um desastre para o Brasil, diga-se de passagem. Não é? No entanto, nós conseguimos produzir um pool de laboratórios privados. Nós temos o parque, por exemplo, de produção de medicamentos veterinários. Sim, houve uma debacle, né, da estrutura industrial farmacêutica no Brasil, do chamado complexo farmacêutico industrial, ainda, né, no governo Temer. Agora nós temos 5 anos dessa circunstância dramática de desmonte acelerado no país. No entanto, é possível resguardar. Isso será estanque, imediato? Não. Poderá continuar paralelamente aos acordos comerciais da Fiocruz, do Butantan. Há um ponto de origem, mudar a posição do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Este é o papel do parlamento. O papel técnico, industrial, científico ficarão para aqueles que estão na linha de frente da ciência e da indústria no Brasil. Mas há um elemento, meu querido deputado Igor Timo, humanitário, ético e legal, porque não há ilegalidade em uma discussão de licença compulsória, ético, humanitário e de completamente natureza legal, que nos levará a uma exigência de internalização de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, da garantia de projetar, em médio prazo, a garantia da vacinação no percentual da exigibilidade da Organização Mundial de Saúde. Medicamento não é luxo. Então, o que a Câmara aprovou recentemente, que eu espero que o Senado, não é, decline, essa coisa do empresário poder comprar e manejar, manipular a vacina, primeiro, é um fura-fila absurdo. Segundo, é um risco sanitário completo, porque você quebra a ordem de prioridade, você arrebenta qualquer tipo de estratégia de vacinação, você faz um definhamento do sistema de vacinação nacional. Então, nós temos que, primeiro, fortalecer o SUS, garantir os contratos exigentes que estão em vigor, fazer novos contratos. Nós precisamos ainda de novos contratos com a Sputnik, com outras vacinas, né, para aumentar a vacinação, mas andar em direção a esse acordo, né, da licença compulsória, da quebra da patente, para que o Brasil possa, minimamente, tentar alcançar índices aceitáveis. Porque, gente, no mundo já morreram 3 milhões de pessoas, mas o Brasil está no topo de mortes. 360 mil vidas perdidas, muitas delas evitáveis. Esta semana perdemos um deputado razoavelmente jovem, sem comorbidades, e ainda está se discutindo tratamento precoce com medicamentos que são ótimos para o lúpus eritematoso, né? A hidroxicloroquina, para vermífugos ultracompetentes, medicações para parasitoses ultracompetentes, mas não para a Covid.
criando-se uma ilusão farmacológica nas pessoas que há tratamento. Não é? Agora, a quebra da patente, por exemplo, do Remdesivir, que ainda está sendo testado, mas com algum tipo de eficácia já verificada em pacientes ultragraves. Por que não? Não é? Por que não? Porque o Brasil não avançar em outros anti-inflamatórios, em medicações que vão ser desenvolvidas nesse período. Nós vamos esperar a importação. A realidade da importação de medicamentos no Brasil chega a ser criminosa. Não é? 80%, não é, de todo o medicamento usado em nosso país é importado. Essa é a verdade. Não é? Essa, como muito bem disse o doutor Rodrigo, finalizando, nós temos hoje uma situação muito séria, não foi o doutor do Médicos Sem Fronteiras, um problema muito grave no Brasil de acesso a medicamentos. Então, eu parto da premissa do papel do parlamento, trabalhar do ponto de vista ético e humanitário, mudar a posição do Brasil na OMS, manter os contratos em vigor. Então, a Fiocruz e o Instituto Butantan não precisam se preocupar na manutenção dos seus contratos, mas, objetivamente, avançar em direção a essa necessidade do Brasil alcançar os índices necessários para fazer com que o coronavírus não se replique em novas variantes e que nós possamos ter um panorama menos cinzento para as nossas vidas nos próximos anos, porque no ritmo atual e com a política atual, nossa perspectiva é sombria. Obrigada, deputada. Deputado Igor Timo, no ano passado, a Índia e a África do Sul levaram à Organização Mundial do Comércio uma proposta de suspensão das patentes de produtos de combate ao coronavírus. Aos poucos, esse pleito foi recebendo o apoio de dezenas de outros países. O Brasil e os Estados Unidos, ainda no governo Trump, não apoiaram a ideia. Mas cresce nos Estados Unidos a pressão de ativistas e parlamentares democratas para que os Estados Unidos endossem a proposta de quebra de vacinas. O senhor acha que a diplomacia pode ser um caminho, e um caminho a tempo, né, um tempo hábil para resolver essa questão? Maristela, a diplomacia sempre é um caminho que precisa ser levado em consideração, né? Existe uma codependência nas relações entre os países e que precisa ser respeitado, bem como os contratos firmados, né? O que a gente precisa deixar muito claro aqui é que os principais questionamentos em debate hoje, com relação à licença compulsória, né, para a produtividade de vacinas, se isso aceleraria ou não a vacinação no nosso país, né? E para discutir esse tema, a gente tem que levar em consideração várias questões, dentre elas, né, se há insumos, se há estrutura física, técnica disponível no país para o aumento dessa produção. E essas respostas elas só podem ser dadas pelos agentes que estão diretamente envolvidos, né, que seria o Ministério da Saúde, o Butantan, a Fiocruz, a indústria farmacêutica brasileira. Os que têm se manifestado, a gente tem percebido de forma clara que tem levantado essa questão justamente com relação à rapidez nesse aumento da escala de vacinação. E essa é a nossa preocupação, eu acho que é a preocupação de todos. Se nós tivéssemos a garantia, né, que essa licença compulsória aumentaria a escala, nós já temos legislação. Isso já está previsto, foi feito. Com a Efavirenx, como disse a deputada Alice, né, para o enfrentamento ao HIV, e tivemos resultados, então já há legislação que nos permite atuar dessa forma. Agora, a licença compulsória, ela não garantiria o aumento de escala de produção em qualquer país, né? Pois o que nós sabemos é que existe também o conhecimento para lidar com isso, o conhecimento adquirido. Com essa medida, nós sabemos que há países com baixa renda, por exemplo, né, mas que há empresas capazes de produzir essas vacinas. A exemplo da Índia, do Brasil, do Paquistão. No Brasil, por exemplo, eu trago para vocês aqui em primeira mão que nós estamos com um processo muito adiantado na Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, com testes, inclusive em camundongos, com resultados excepcionais. E foi solicitado pela universidade um investimento ínfimo, cerca de 30 milhões de reais, para poder dar sequência e acelerar a testagem. Então, eu acho que nós temos que focar nesses investimentos, investir na prata da casa, em instituições sérias que nós conhecemos e que têm os seus resultados já aferidos em outras
oportunidades e que podem transformar o Brasil não num comprador de vacina, mas num exportador de vacina, né? Eu acho que o caminho, na verdade, seria esse, né? O aumento da produção demoraria alguns meses, mas isso dependeria exclusivamente das matérias-primas e das fábricas. Então, eu acho que a quebra de patente ela poderia, sim, trazer algum risco para as nossas relações e isso poderia comprometer o planejamento hoje existente, né? Nós sabemos que todos nós buscamos o mesmo caminho, o aumento da escala de vacinação, mas nós não podemos esquecer de questões que são cruciais para a manutenção do que já foi previamente acordado. A deputada Alice fez uma análise sobre o projeto de lei, inclusive eu relatei o projeto que é de autoria do presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, meu conterrâneo de Minas Gerais, o PL 534, que deu para os estados, deu para os municípios e também para a iniciativa privada a condição de ter acesso à vacina, mas seguindo rigorosamente tudo que é previsto no Plano Nacional de Imunização, inclusive com a doação para o SUS, né? Posteriormente a esse projeto, vem um novo projeto que permitiria a iniciativa privada também fazer a aquisição das vacinas, e no primeiro momento eu também fiquei preocupado com esse projeto, vislumbrando a possibilidade de um fura-fila, até que nós discutimos o tema e foi uma proposta minha, inclusive, deixo isso muito claro, que os laboratórios que poderiam comercializar a vacina só poderiam fazer depois que tivessem cumprido os contratos com o governo federal, o que traria uma segurança maior para o fornecimento para os demais. E aí sim, eu acho que qualquer iniciativa para aumentar a escala de vacinação no país, ela é válida. Nós sabemos que a imunidade de rebanho ela é adquirida à medida que você aumenta a escala de vacinação no país. E isso, a gente sabe de forma direta o efeito que isso poderia trazer para a nossa economia, né? Porque uma vez, se a iniciativa privada começar a vacinar suas frentes de trabalho, a gente pode ir retomando o processo com a maior celeridade possível, porque a nossa preocupação ela tem que ser, sim, vacina no braço, mas ela também precisa ser com a comida no prato. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio nessas duas ações para garantir que o nosso país consiga a imunização de rebanho e a retomada da economia. Obrigada, deputado. Rodrigo Ouro Preto, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Eu gostaria de ouvi-lo também sobre a questão da diplomacia, até porque, salvo engano da minha parte, para esse acordo funcionar na OMC, ele precisa ter a concordância de todos os participantes, né? Se um negar, o acordo não é viabilizável. E também sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que está em análise do Supremo Tribunal Federal, que questiona a constitucionalidade, a vigência de um parágrafo de uma lei de 1996, que trata da prorrogação de patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. O ministro Dias Toffoli já deu, inclusive, uma liminar de que as patentes que forem concedidas doravante não poderão ser renovadas, mas isso ainda vai passar pelo pleno do Senado Federal. Queria ouvir em relação a esses dois pontos. O senhor está sem áudio, o seu áudio está desligado. Desculpem. Primeiro, eu gostaria de concordar com a deputada, a nobre deputada, de que a medida da licença compulsória ela é ética, ela é humanitária e ela é legal. Está prevista na Lei da Propriedade Industrial Brasileira, aliás, decorre de uma inclusão num tratado internacional chamado Convenção de Paris, na sua edição de Haia, de 1925. E, a partir de então, a legislação brasileira tem seguido diversas formas de disciplinamento da licença compulsória. E tem aí na Lei da Propriedade Industrial e 2 decretos presidenciais, depois da rodada de Doha, da OMC, a previsão de, em casos de emergência e de saúde, é possível licenciamento compulsório. Só que não é a solução, porque, ao mesmo tempo que é ético, humanitário e legal, é ineficaz com todo respeito à nobre deputada e todos aqueles que defendem uma opinião contrária. Me parece que o que falta na fala do representante dos Médicos Sem Fronteiras é justamente lembrar que a licença compulsória permite que se faça uso, leitura e aplicação daquele
documento de patente, né? Daquele manual que ensina a receita do bolo. Mas não há obrigação de transferência de tecnologia não patenteada, que sempre está associado a um medicamento novo, né? A uma inovação. Então, a transferência de tecnologia embutida na forma de know-how, né? Segredos industriais, também treinamento de técnicos, como vamos forçar um laboratório estrangeiro que tem uma patente no Brasil a mandar seus técnicos para ensinar um laboratório que ele foi forçado a licenciar pelo governo brasileiro. E o fato é o seguinte, que no caso do Efaveriense, que foi licenciado compulsoriamente em 2007, só 3 anos depois o laboratório licenciado foi capaz de começar a produzir. Então, a licença compulsória aqui não vai permitir que se consiga produzir mês que vem, nem no semestre que vem, uma vacina, né? Até porque depende dos insumos, né? Depende do IFA. E isso não é uma solução mágica, né? É aquela questão que eu falava antes. Nós temos que fortalecer o sistema da propriedade industrial e investimentos na nossa indústria, investimentos em biotecnologia no país, para sermos, sim, um exportador de tecnologia e um exportador, aliás, de medicamentos, né? de fármacos, mas também de conhecimento e tecnologia que será patenteado, né, no exterior, no Brasil e no exterior, por empresas brasileiras. Aí que está o poder. Por que o Brasil não é um exportador de medicamentos, dessas vacinas? Por quê? Porque não fizemos, porque passamos 50 anos sem conceder patentes para fármacos. E hoje o Brasil vive o resultado disso. Então não é agora com a solução, me desculpem, fácil, né, de simplesmente, olha, vamos copiar licença compulsória e voltamos à velha história, né, da cópia. Vamos copiar aqui porque é uma emergência. Primeiro, não vai dar resultados práticos, porque só vamos ter vacinas 3 ou 4 anos depois. E segundo, não vamos nunca desenvolver a indústria brasileira, que agora começa a sentir os resultados dessa lei da propriedade industrial. Então, só mudando do tópico que me foi perguntado, acho sim que a chamada terceira via, né, via diplomacia, via OMC, é uma possível solução, mas não através impondo licença compulsória, como dizem aí, né, no jargão jornalístico, quebrando patentes, mas sim utilizando a OMC como um intermediador, né, que vai colocar países produtores e países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, né, no mesmo grau de negociação e ajudar a aproveitar o excedente da capacidade de produção mundial, que não está totalmente aproveitado, para produzir vacinas direcionadas a esses países pobres que só vão receber, de fato, muito depois. E é uma pena, né? Muitas vidas seriam perdidas. Então, acho sim uma solução. Em relação à ação que corre lá no Supremo, dessa lei que você se referiu, Maristela, é a própria lei da propriedade industrial, é a principal lei que rege a propriedade industrial do país, e é mais um exemplo de como o Brasil, incansavelmente, né, questiona o sistema de patentes. Isso não adianta para as empresas nacionais, a nossa prioridade são as empresas nacionais. Esquece um momento estrangeiro. Vamos pensar qual é a mensagem que nós passamos para as indústrias nacionais, sejam elas farmacêuticas ou de outras áreas de conhecimento, questionando um prazo razoável, que faz lógica, né? Porque essa lei prevê 2 prazos. Prevê um prazo a partir do depósito do pedido de patente, da apresentação do pedido de patente no INPI, de 20 anos, mas caso o INPI demore mais do que 10 anos para examinar o pedido de patente, o que é um absurdo, tá? A média mundial é de 2 a 3 anos para conceder patente. Mas caso demore mais do que 10 anos para examinar e conceder patente, tem um prazo mínimo observado de 10 anos de vigência. Então, não há prorrogação, não há extensão, não é nada disso. E se questiona isso lá, que seria um prazo indefinido e, por isso, seria inconstitucional. Não é nada inconstitucional, é uma opção que o legislador brasileiro, que este Congresso fez, este Congresso que está aqui, e que não é nada inconstitucional e que está sendo agora, né, atacado lá no Supremo por quem? Vamos ver se tem alguma indústria, né, de automotiva, né, de telecomunicação, de petróleo, se tem alguma dessas indústrias questionando esse dispositivo, esse parágrafo único. Não, é a saudosa indústria, né, da cópia de medicamentos que vai lá pleitear, né, uma diminuição da proteção jurídica das patentes.
Foi lá, é aqui, novamente, em licenças compulsórias totalmente que não surtirão os efeitos desejados. Infelizmente, é meritória a questão, mas não teremos esses efeitos e passamos a mensagem errada, não para o estrangeiro, que de fato pode deixar de investir no Brasil, mas para a empresa brasileira. Essa tem que ter um sistema vigoroso de patentes no Brasil. Maristela. Oi, deputada. Não, se for possível, né? É importante dizer que a semana passada sai uma estatística da própria Organização Mundial de Saúde que deixa claro que não tem vacina para todos. Eu fico realmente encantado, do Rodrigo, com seu otimismo. Mas o que eu acho é que nós podemos, não é, levar aí 3, 4 anos numa situação dramática nesse país. A irresponsabilidade chegou às raias do insustentável, para que a gente fique preocupado com a vida do maior conglomerado financeiro do mundo, que é a indústria farmacêutica. Então, veja só, as nações mais ricas se digladiam pelas doses produzidas, enquanto os mais pobres ficam às sobras. Veja que essa semana nós tivemos um atraso com o envio do IFA para a Fiocruz. Isso deu uma estagnação na vacinação de primeira dose na maior parte das capitais brasileiras. Como é que esse otimismo está permeando, não é? Pessoas tão estratégicas da inteligência nacional? Eu não compreendo. Então, os contratos estão sendo prorrogados e, infelizmente, se reduz os prazos de cada contrato com os obstáculos que são postos pela aquisição das vacinas e retenção das vacinas nos países de origem. Então, o que a OMS disse, Maristela, é que em quase 130 países, onde vivem mais de 2,5 bilhões de pessoas, nenhuma pessoa recebeu uma dose sequer de vacina até agora. Então, ou se abrem essas patentes, ou nós vamos ter uma mortandade, né, que não tem precedentes na história da humanidade. E se o Brasil quer entrar nisso, nós protejamos a indústria internacional, ao invés de proteger, conglomerar a nossa e garantir acordos sérios. Não é quebra de patente, roubo da inteligência. Os chineses sempre dizem, se eles fossem cobrar a patente da pólvora, do macarrão, não é? Como é que estaria a China, que cresceu 20% o PIB esse ano? Né? Então, vamos ser mais nacionalistas, porque a realidade é defesa de vida. Eu quero ver, antes de terminar o programa, a doutora Débora Melec. A doutora foi mencionada aqui mais de uma vez o episódio envolvendo o ministro Temporão, quando houve a quebra do Efavirenz, né? A quebra de patente ou licença compulsória do Efavirenz, que faz parte do coquetel anti-AIDS. E aí eu ouvi o Temporão fazendo a comparação do que foi feito naquela época, 2007, qual seria o efeito agora. Segundo ele, quando você quebra a patente de um medicamento, como aconteceu naquela época, pressupõe que vai ter acesso ao genérico enquanto você desenvolve a sua capacidade interna. O Brasil quebrou a patente e portou o genérico da Índia à época, a Fiocruz desenvolveu o princípio ativo e um ano depois já produzia totalmente no Brasil, segundo o ministro Temporão. Mas ele chama atenção para o fato de que nenhum produtor no mundo consegue produzir a AstraZeneca, não existe genérico da AstraZeneca, ou da Pfizer, ou da Moderna, ou da Johnson & Johnson. Então, na opinião dele, quebrar a vacina de patente é bem diferente do que quebrar a vacina de um medicamento e, consequentemente, não teria o efeito no curto prazo que se supõe para isso agora. O doutor Mário da Fiocruz fala muito em segredos industriais. Queria ouvir em relação a isso. O que eu vejo que esses cenários nos traz é o interesse do mercado. E isso nós precisamos superar. Na ocasião dos antirretrovirais e do Efavirenz, inclusive o Conselho Nacional de Saúde se manifestou a favor pela licença compulsória e, à época, inclusive, todo o fundamento técnico surtiu efeito para o andamento desse debate e conquistarmos no país essa licença compulsória, no momento que precisávamos atender a demanda do HIV/AIDS. Nesse momento da licença compulsória da vacina, ela é estratégica para a gente combater a Covid-19, porque Butantan e Fiocruz, e aqui abro um parêntese, o nosso reconhecimento diário, porque hoje o Brasil só tem vacina porque Butantan e Fiocruz tomaram a iniciativa, porque o governo federal não o fez, não comprou vacina na época que deveria ter feito. Mas mesmo com a licença compulsória, o que nós queremos é ampliar. Butantan e Fiocruz permanecerão com seus acordos, mas nós temos que ampliar.
Nós não podemos ficar apenas com essas 2 vacinas. Nós não podemos mais admitir a estar chegando no próximo mês a 500 mil mortes no país. Isso não é que pena, por um acaso, olha, não, são vidas, são famílias, é um debate difícil, a solução, concordo, não é fácil, mas eu tenho a certeza que ela é viável, ela é justa e ela vem nesse momento do estado de calamidade pública a favor das vidas. E aí a gente vale destacar aqui algumas outras questões que, sem sombra de dúvida, nós temos grandes desafios. Um grande desafio, deputado Igor, nós precisamos de orçamento para o Brasil. Eu não tenho como deixar de dizer isso, que o orçamento aprovado para 2021, que deveria ter sido de 168 bilhões, no mínimo utilizado em 2020, reduziu o seu orçamento. Não tenho dúvidas que nós precisamos fortalecer a produção pública de medicamentos e de vacinas, né? Mas nós não podemos ficar nessas dificuldades de interesses mercadológicos versus os interesses públicos e necessários para salvar vidas. A licença compulsória temporária da vacina ou de outras tecnologias, ela está no escopo que eu comecei a minha fala hoje. O medicamento, como todas as tecnologias, a vacina, é um direito humano. E nós precisamos encontrar formas para vencer esse momento. E que não será, senhoras e senhores, pela autorização como foi feita, do mercado assumir a compra e a venda de vacinas. Isso não é apenas um desrespeito constitucional. Isso é para ampliar a desigualdade no nosso país e trazermos um agravamento do problema da Covid-19. Então, os desafios são muitos, Maristela, mas esse momento, ele nos exige, como lá em 2007, 2005, 2007, como efavirense, nós precisamos da licença compulsória para as vacinas, nós precisamos que o governo federal, de fato, respeite o Programa Nacional de Imunização, que tem mais de 40 anos de êxito e precisa estar efetivamente sendo respeitado nesse momento, e garantirmos no Brasil e no mundo, num processo de solidariedade, de colaboração, que de fato se tenha a imunização de toda a população. Não podemos mais deixar isso, não podemos mais admitir chegar a 4, 5 mil óbitos dias e sem nenhuma perspectiva de melhoria e de respostas, seja pela vacina, a licença compulsória, seja pela implementação de políticas públicas e todos os respeitos sanitários que têm sido completamente desrespeitados a quem deveria servir de modelo, que é o governo federal, o qual cabe essa liderança, o ordenamento, para que, de fato, nós possamos vencer essa doença. E aí o parlamento e os deputados federais, fechando, certamente tem essa responsabilidade de, a favor das vidas, e aqui a solicitação do Conselho Nacional de Saúde, que aprovem a licença compulsória para as vacinas, que isso perpassa pela transferência de tecnologia e também royalties. Então, precisamos avançar para o interesse público. Esse é o momento que nos exige. Não vamos voltar à barbárie, vamos avançar realmente com tecnologia para um século XXI presente no nosso país. O que eu agradeço à doutora Débora Melec, coordenadora da Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde, por sua participação na Expressão Nacional. Muitíssimo obrigada, doutora. Agradeço também à deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, por sua presença, sua participação aqui no nosso debate. Deputado Igor Timo, do Podemos, de Minas Gerais. Maristela, eu queria só fazer uma pequena colocação para que não haja uma distorção no entendimento. Não há nenhum tipo de defesa de monopólio de patentes ou coisa desse tipo por parte desse parlamentar, tá certo? Nós deixamos muito claro desde o início
é que nós precisamos assegurar que o país tenha condição de produzir as vacinas, caso seja feita uma concessão para isso. E é importante, realmente, como dito pela Débora, pela Alice, por todos aqui presentes, Rodrigo, você, o reconhecimento às nossas instituições, né, como o Butantan e a Fiocruz, pelo trabalho que vem desempenhando a serviço do nosso país. Isso precisa ser realmente referendado. Para nós termos uma ideia clara, o Butantan já disponibilizou, desde janeiro, quase 41 milhões de doses que foram entregues ao governo federal. E a expectativa é que até 30 de abril agora chegue a 46. Né? Nós temos uma dificuldade que é com relação ao IFA, vindo da China, porque ele, a partir da sua chegada, levam cerca de 20 dias para a produção da vacina. Então, isso também é uma outra agravante que nós temos na produção. O Butantan já entregou 88% do contrato firmado com o governo federal, né, que equivale a 100 milhões de doses até 30 de agosto. Então, há, de fato, um trabalho feito a várias mãos que ele pode, sim, ser comprometido se houver uma mudança nesse contrato firmado. Então, a nossa preocupação exclusivamente é com o cumprimento de contratos, né, com essa relação diplomática que deve existir entre os países, haja vistas que estamos precisando adquirir dos mesmos, porque o Brasil só produz 5%. Eu preciso. Tá certo? Só para finalizar, o Brasil ele só produz 5% de todo o princípio ativo da nossa vacina. Então, nós dependemos diretamente de outros países. É importante isso ficar muito claro, e essa é a nossa defesa. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os presentes, parabéns pela colaboração. Eu agradeço também, doutor Rodrigo Ouro Preto, diretor-procurador da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Muito obrigado também por sua participação na Inspeção Nacional. Bom, você de casa que nos acompanhou, como bem disse a doutora Débora, esse é um tema complexo. Eu diria que, como quase todos, se não todos os problemas são debatidos no parlamento e também trazidos para debate na Inspeção Nacional. Existem visões opostas, lados diferentes e uma solução que precisa ser dada, uma solução eficaz e tempestiva. Então, eu agradeço a você que nos acompanhou nesse debate, convido você a continuar acompanhando esse debate pela TV Câmara, com certeza isso estará nas comissões da Câmara dos Deputados e também no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na segunda, às 11 da manhã, em uma próxima edição do Inspeção Nacional. Até lá.